Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio. Daremos sequência à parte de função quadrática e hoje o último assuntinho de função quadrática refere-se a vértice da parábola. Lembra que nós falamos que uma função quadrática, seja ela com cavidade para cima ou com cavidade para baixo, ela vai ser atribuída ao gráfico de uma parábola, tudo bem? O que nós temos que ver hoje é o ponto de máximo ou o ponto de mínimo. Deixa eu explicar o que significa isso, olha só. Se você pega uma parábola, por exemplo, com essa concavidade. Eu sei que a concavidade dela é para cima, que o A dela é positivo, e se a concavidade for para cima, que é um exemplo como aquele ali, o que acontece com a função, com a parábola? Ela tem esse ponto aqui embaixo, que vai ser o que nós chamamos de ponto mínimo da tua função, certo? Você vai perguntar, tá, mas por que mínimo? Porque a partir dele a parábola começa a subir. Certo? A partir dele a parábola começa a subir. Da mesma maneira, se eu inverto a concavidade dela, olha só, se eu inverto a concavidade dela dessa maneira, o que acontece lá em cima? Lá em cima você tem o que nós chamamos, aqui em cima, vamos pensar um pouquinho, se aqui é ponto mínimo, aqui vai ser o que nessa parte? O ponto de máximo dela, certo? Mas mesmo sendo ponto mínimo, mesmo sendo ponto máximo, aquele pontinho vai receber o nome de vértice da parábola, certo? E a gente é em cima dele que a gente vai trabalhar a ideia que a gente vai ver agora. Olha só, se você pega uma parábola, vamos colocar a situação assim, ó. Se você pega uma parábola com concavidade para cima, por exemplo, o que acontece nela? O que acontece nela? Passando, isso acontece independente da concavidade ser para cima ou para baixo, pouco importa, tá? Vai acontecer o seguinte, ó, existe um eixo chamado de eixo de simetria. Ó, seja com cavidade para cima ou com cavidade para baixo, não importa. Nós temos aqui o que nós chamamos de eixo de simetria da tua parábola. O que é o eixo simétrico da parábola? O que acontece com o eixo simétrico da parábola? Se você traçar uma linha aqui, ó, por exemplo, ó, perpendicular ao eixo simétrico, o que vai acontecer com essa ideia do eixo simétrico? Se eu traço uma linha perpendicular ao eixo simétrico, o ponto em uma extremidade ao ponto na outra extremidade, eles são equidistantes, ou seja, estão à mesma distância do eixo de simetria da parábola. Eles estão à mesma distância do eixo de simetria. Então, esse pedacinho vai ser igual a esse. Passa uma linha perpendicular ao eixo de simetria, eles estarão à mesma distância. Só que observe, sendo a concavidade para cima ou para baixo, tá? O que vai acontecer? A tua parábola, o eixo de simetria dela, passa sempre pelo vértice. Ele sempre vai passar pelo vértice da parábola. Aí nós temos uma consequência importante. Sabe por quê? Ó? Porque existe uma relação que a gente trabalha da seguinte maneira. O vértice da parábola, ele vem em forma de coordenadas, tá? O vértice da tua parábola, ele é um par ordenado de coordenadas xv, YV, certo? O x do vértice e o y do vértice. Como que você encontra o x do vértice? O x do vértice é dado pela relação menos b sobre 2a. E aí que vem uma pergunta interessante, né? Aqui que vem uma situação interessante. Ele é assim, por quê que ele é dado dessa maneira? Existe uma consequência e vale a pena a gente mostrar isso para você. Quer ver? Ó? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou traçar o eixo x, e a partir do eixo x eu vou desenhar uma parábola com concavidade para cima. Repito, ela poderia ser para baixo sem nenhum problema, tá? Fiz com concavidade para cima. Só vou apagar um pouquinho aqui para ficar ela mais bonitinho. Ó, o que acontece? Esse ponto aqui, supondo, né? Deixa eu só colocar aqui como referência, aqui é meu eixo x. Então a minha parábola, ela está cortando o eixo x em dois pontos, duas raízes. Essa aqui é a primeira raiz, essa aqui é a segunda raiz. O que acontece? Olha só, eu acabei de falar para você que o eixo de simetria passa pelo vértice. Então assim, ó, o eixo de simetria passa pelo vértice. Eu vou posicionar aqui o eixo simétrico da parábola. Essa linha pontilhada é o eixo simétrico dela. Detalhe importante, esse ponto aqui, ó, é o vértice da parábola. Esse ponto aqui vai ser o x do vértice. Lembra que eu disse para você agora há pouco, ó, tem até o desenho aqui, ó.
se você traça uma linha perpendicular ao eixo simétrico, essa linha, tá? O ponto onde ela corta a linha é equidistante de dois pontos extremos da parábola, estando eles alinhados. Significa o quê? O x do vértice vai ser a média aritmética das raízes. Então a gente vai colocar algumas consequências. Primeiro, o x do vértice, ele é a média aritmética das raízes. Certo? Isso aqui é de extrema importância. O x do vértice é a média aritmética das raízes. Daí a gente faz assim, ó. O que eu quero dizer com isso? Que o x do vértice, ele vai ser igual à primeira raiz somada à segunda raiz dividido por 2. É a média aritmética simples das raízes. Médiazinha aritmética. Ó, vamos imaginar o seguinte? Vamos imaginar a seguinte ideia? O que eu quero dizer com isso, ó? Vou até apagar aqui, ó. Imagine que essa primeira raiz é 4. Imagine que a segunda raiz é 12. Uma raiz 4, a outra raiz 12. O que acontece? O x do vértice, nesse caso aqui, o x do vértice, ele vai ser igual ao 4 somado ao 12 dividido por 2. X do vértice vai ser igual, 4 com 12 dá 16, por 2 a quanto? 8. Olá, ele está exatamente na metade, o x do vértice vai ser 8. Só que aí começam a aparecer os problemas, né? E o primeiro problema, na verdade, é o primeiro questionamento que eu faço é o seguinte: se nós ficarmos apenas com essas ideias, eu preciso necessariamente ter as raízes. Você sabe que uma parábola ela pode não tocar o eixo, né? Ela pode não tocar o eixo. Daí nós dizemos que ela não tem raiz real, certo? Ela não possui raiz real. Daí como que eu vou achar o x do vértice se eu não tenho as raízes dela, tá? Isso é um outro problema. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou gastar um tempinho, e vai ser um tempo precioso, te mostrando duas relações. Porque assim, ó, se você tem as raízes, faz a média aritmética entre elas, você acha o x do vértice. Tudo bem? Daí você vai falar, tá, mas e como que eu acho o y do vértice? Já chegamos nele. Por enquanto, eu quero me preocupar apenas com isso aqui, ó. A outra pergunta que eu faço é, e se eu não tenho as raízes, como que eu chego no x do vértice? Quer ver, ó? Dá pra gente imaginar o seguinte. Lá da fórmula de Bhaskara, da tua formulazinha de Bhaskara, você sabe que toda raiz, o x, ele é igual menos o b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, sobre 2 vezes o a. A gente sabe disso, né? Que o x ele é igual a menos b mais a raiz de delta sobre 2a. Detalhe, quando a gente põe, e eu falei para você lá na aula de Bhaskara, é o seguinte, quando a gente põe o mais ou menos, é a raiz mais alguma coisa e menos alguma coisa. O que significa isso? Que a primeira raiz vai ser menos b mais a raiz de delta sobre 2a. E a segunda raiz, ela é menos b menos a raiz de delta sobre 2a. Então, detalhe, isso que aparece aqui e isso que aparece aqui são as duas raízes de uma equação do segundo grau em função dos coeficientes a, b e c. Dá uma olhada no seguinte, ó. Então, se você for calcular o x do vértice, você pode fazer o seguinte. Pega a primeira raiz, some com a segunda e divida por 2. Aqui eu vou fazer um pedido. O que eu vou colocar aqui, só olhe, é a consequência final que interessa pra gente. É lá no finalzinho que interessa pra gente. Então, assim, ó, a primeira raiz, menos b, mais a raiz de delta sobre 2a, mais a segunda raiz, menos b, menos a raiz de delta sobre 2a. Primeira raiz mais a segunda, dividido por 2. Ah, mas por quê? Eu estou fazendo a média aritmética delas. Repito, é só a consequência final que me interessa. Nada daqui eu quero que você fique sofrendo com isso. Só observe. Isso vai ser igual. Gente, em cima é uma soma de duas frações. O denominador é o mesmo. Então faz o quê? Passa um tracinho.
põe 2A, passa o tracinho grande com o 2 embaixo. O 2A dividido por ele mesmo dá 1, multiplicando o de cima, menos B mais a raiz de delta. 2A dividido por 2A dá 1, vezes o de cima, menos B menos a raiz de delta. Ó, ainda bem, né? O que sobra pra gente disso aqui, ó? De todo esse palavrão aqui, ó? Sobra o quê? Lá em cima, menos B com menos B. Vamos colocar de cores diferentes para não confundir tanto assim. Menos 2B sobre 2A. Sobre 2. Divisão de frações. Vou fazer aqui embaixo. Conserva a primeira, mas antes, ó. Mas antes, conserva a primeira. Menos B sobre A. Multiplica o inverso da segunda. E aqui vem a conclusão que eu pedi para você lembrar. É só esse finalzinho que eu quero que você lembre. Ó, o x do vértice, ele vai ser igual. Menos B vezes 1 dá menos B. Sobre A vezes 2 dá 2A. Então, o que eu tenho aqui, ó? Dá uma olhada. Eu tenho essa relação e tenho essa relação ali, ó. Eu tenho duas opções para descobrir o x do vértice. Duas opções. Quais são as duas opções que eu tenho para descobrir o x do vértice? Eu posso usar a relação de menos b sobre 2a, se eu tenho a função, e posso fazer a média aritmética das raízes se eu tenho as raízes. Isso que está aqui foi só uma dedução de como eu cheguei nisso. Não precisa você lembrar disso aqui. Lembra disso aqui que tá bom pra caramba. Tá de bom tamanho. Quer ver, ó? Deixa eu estender a ideia do que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo? Quer ver? Imagina a seguinte situação. Eu tenho uma função f de x igual 2x ao quadrado menos 8x mais 1, por exemplo. Se for para você descobrir as raízes daquilo ali, vai dar um trabalho, mas vai dar um trabalho. O que acontece? Eu pulo a ideia de achar o x do vértice pelas raízes. Eu vou achar o x do vértice por essa relação. Menos b sobre 2a. Ó como fica bonitinho e simpático. Ó, o x do vértice vai ser igual menos o b sobre 2a. Gente, olha isso. Isso é o a. Isso é o b. Isso é o c. Então, peraí. Menos b menos o b que vale menos 8 sobre 2 vezes o a que vale 2. Isso vai ser igual a 8 dividido por 4. O x do vértice da tua parábola vai ser igual a 2. Ó, x do vértice é 2. Nós dissemos no começo do vídeo que o vértice vem nas coordenadas x vértice e y vértice. Eu tenho duas opções agora. Primeira opção, para você descobrir o y do vértice, você vai fazer o seguinte. Você vai substituir o x do vértice em x na função. Você vai substituir o x do vértice em x na função. Em outras palavras, você vai calcular o f do x do vértice, que vale 2. O f de 2 vai ser igual a 2 vezes o 2 elevado ao quadrado, menos 8 vezes 2, mais 1. Ó, o f de 2, ele vai ser igual a 2 ao quadrado, 4 vezes 2 dá 8. 8 menos 8 vezes 2 dá menos 16, somado com 1. Só cuide. Mais 8 com menos 16 dá menos 8. Com mais 7, mais 1, o f de 2 é igual a menos 7. Significa que o vértice da parábola tem coordenadas 2 para o x do vértice e menos 7 para o y dele. Só que assim, né? Existe também uma outra maneira de você descobrir esse y do vértice. Tem uma outra maneira. Aqui a gente vai fazer o seguinte, vou apagar essa dedução. E nós vamos pensar assim, ó. Eu também vou entrar numa parte de te mostrar o porquê. Daí eu só quero a conclusão final. Ó, você sabe que a função f de x, dada por
ax² mais bx mais c, eu posso descobrir o x do vértice fazendo isso aqui, ó, menos b sobre 2a. Tudo bem? Existe a possibilidade de eu descobrir o x do vértice dessa maneira. Mas o y do vértice também tem uma relaçãozinha. Ele também tem uma relaçãozinha. O y do vértice, ó, o y do vértice, ele é dado por menos o delta sobre 4a. E aí vem aquele bom e velho questionamento. Tá, como assim menos delta sobre 4a? Eu te mostro da onde surgiu essa ideia. Porque assim, ó, a gente pode chegar nele substituindo o x do vértice no lugar do x. Então vamos fazer essa substituição, só veja o que vai virar. Ó. Fazendo a substituição, trocando esse x por esse valor, tá? O que vai acontecer? Ó? A que multiplica menos b sobre 2a ao quadrado mais b, aqui eu vou colocar o b minúsculo, tá? A mesma coisa. B, esse bzinho que multiplica o x que vale menos b sobre 2a mais c. Olha que coisa, o a multiplica menos b ao quadrado dá b ao quadrado. 2a ao quadrado dá 4a quadrado. Mais, que multiplica menos, dá menos, b ao quadrado sobre 2a mais c. Aí tem um detalhe, ó. Esse a daqui corta com o a quadrado. Sobra pra gente o seguinte, b ao quadrado sobre 4a menos b ao quadrado sobre 2a mais c. Tirando o mínimo disso, de 4a a 2a, o mínimo é 4a. 4a por 4a dá 1 vezes b quadrado, b quadrado. 4a por 2 dá 2 vezes menos b, menos 2b quadrado, mais 4ac. Quando você vai arrumar esse negócio, menos 2b quadrado com b quadrado, dá menos b ao quadrado, mais 4ac, sobre 4a. Perceba que isso aqui, ó, é menos o delta, porque o delta é b quadrado menos 4ac. Ó, eu tenho exatamente menos o delta. Então, o que foi que eu pedi? Por favor, a dedução é só para você ver de onde veio a relação. O que eu quero que você lembre dessa aulinha agora. Olha só. Lembre que o que nos interessa dessa aulinha para cá? Lembrando, dedução é só para você ver de onde veio. Como que você acha o x do vértice de uma parábola? Menos b sobre 2a. Como que você acha o y do vértice de uma parábola? Menos delta sobre 4a. Ou você substitui o x do vértice em x. Apenas isso, tá? Apenas isso. E aí você consegue ter uma noção do valor máximo ou valor mínimo da tua função, da tua parábola, seja ela com cavidade para cima ou com cavidade para baixo. Beleza? Gente, tarefinha da aula de hoje, olha só. Você vai fazer da página 98, atividade 1, páginas 100 e 101, as atividades 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 e 13. Do 103 você vai fazer o vamos praticar o 7, o 9 e o 13. Tudo bem? Moçadinha, ficamos por aqui, certo? Muito obrigado aí pela atenção, pela paciência. Esperamos vocês no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau, até mais.